Bom, quero propor a vocês o tema da angústia à segurança para toda a série que nós vamos estar pensando em Abacuque. Um homem que viveu da angústia à segurança. Começamos o livro com um homem dizendo: até quando, Senhor? E vamos chegar ao capítulo 3 com esse homem dizendo a Deus a sua segurança, a sua firmeza em confiar no Senhor para a sua vida. Para aqueles que não conhecem o livro de Abacuque, seria importante ambientar vocês. Abacuque está vivendo um tempo em que Israel já está extinto, ou seja, as 10 tribos do norte já não existem mais. O reino de Israel, assim chamado, e o reino de Judá, das tribos Benjamim e Judá, do sul, são as únicas existentes. E Judá continua no pecado, continua vivendo uma situação muito estranha, completamente fora da vontade do Senhor, e por isso Deus já tem certo o cativeiro babilônico para esses irmãos. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo com Judá, também acontece a expansão da Babilônia, um reino que Deus permitiu que fosse crescendo, crescendo e crescendo, e há outros relatos bíblicos que demonstram para a gente que Deus estava preparando a Babilônia para pegar a Judá e fazer correção da parte de Deus para aquele povo que insistia no pecado. Isso é o contexto em que Abacuque está vivendo. Agora, pensando no profeta e na sua profecia, a gente encontra aqui uma profecia diferente. Primeiro é a profecia em que Deus não fala, mas é o homem de Deus que fala com Deus e pergunta, questiona o Senhor. A gente olha quando fala da visão de Abacuque, quando você vai ler, você encontra ali o homem que está sendo tocado profundamente por Deus através da realidade, que ele então passa a desejar falar para Deus o que está acontecendo. A visão de Abacuque é o seu coração doloroso, machucado, precisando de respostas da parte de Deus. Ele tem um diálogo franco com o Senhor. Se a gente for dividir o livro todo, nós vamos encontrar 5 partes muito claras. Primeiro, ele rasga o coração. A primeira parte do capítulo 1. A segunda parte, Deus o responde comunicando que a Babilônia está sendo levantada por ele para trazer correção para esse povo difícil. A terceira parte, Abacuque rasga o coração agora dizendo: mas como que pode a tua justiça e o teu tratamento vir através de um povo que é pior do que a gente? O quarto ato desse movimento aqui é Deus dizendo para Abacuque que tão quanto ele está trazendo justiça sobre o seu povo, mas para restauração, ele trará justiça para a Babilônia, mas para destruição. A quinta e última parte é quando Abacuque, então, ouvindo a voz do Senhor, teme e clama, mas agora com confiança, aguardando o agir do Senhor. Esse é o cenário que a gente encontra quando vai pensar no livro de Abacuque. E aí, olhando o capítulo 1, vocês vão encontrar, logo depois da apresentação da profecia, o autor dizendo assim: até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Que situação difícil. Em primeiro lugar, eu queria pensar com vocês através desse texto o seguinte: muitas vezes o Senhor nos leva a perguntas que ninguém quer fazer, perguntas difíceis. O Senhor tira a gente de situações muito mais aparentemente simples de se lidar e nos conduz a situações tão complexas e pesarosas que perguntas novas passam a surgir, mas perguntas que a gente não gostaria de fazer. Por exemplo, por que clamamos e Deus não ouve?
Não é isso que Abacuque fala? Até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Porque tantas vezes gritamos e Deus não salva? Foi o que aconteceu com Abacuque. Está lá. Gritar-te-ei violência e não salvarás. Ou, por que o Senhor está nos vendo? Por que o Senhor nos está fazendo ver o mal, perdão? Porque o Senhor nos faz observar a maldade. Porque se já não bastasse que o mundo tem um monte de problema, por que o Senhor faz a gente olhar, isso passar diante dos nossos olhos? É um troço complicado, não é? É isso que Abacuque questiona, e essa é uma pergunta difícil. Hoje, provavelmente vocês de Barão de Aquino e de Campinas estão se perguntando ao Senhor: por que, Senhor, a gente ora tanto e o Senhor não está respondendo a gente como a gente espera? Por que, Senhor, gritamos e o Senhor não salva? Por que o Senhor faz com que a gente veja o que está acontecendo de ruim? A descrição que Abacuque está fazendo aqui, ela pode ser conhecida melhor por meio do texto de Jeremias, capítulo 22, versos 13 a 22. Se vocês puderem ler todo esse texto, seria muito interessante. Para ganhar tempo aqui, eu não faria a leitura dele, mas o texto de Jeremias, capítulo 22, versos 13 a 22, faz um breve relato, mas mais minucioso do que Abacuque está vendo. Jeremias coloca em cores, em 3 dimensões para a gente. Você sente o cheiro dos problemas. Abacuque se refere a esses problemas de forma resumida. Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita, por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. É interessante observar que quando Abacuque fica em crise, a sua indignação é fruto de comparar quem Deus é com como está a situação diante dos seus olhos. Olha, se para nós é ruim ver a sociedade corrompida, para Abacuque, pior era ver o povo de Deus corrompido. E talvez para vocês seja um agravante nas dúvidas do coração de vocês. Se já é difícil ver uma pessoa que não tem uma experiência com Deus, passar por dificuldades, mesmo que a gente saiba que todos nós merecemos condenação eterna, não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que se torne útil diante dele, né? É o que Paulo escreveu em Romanos capítulo 3, e que por isso nós sabemos que precisamos da graça igualmente. Mas mesmo quando nós temos essa noção e a gente vê um ímpio passando uma necessidade, uma dificuldade, a gente se compadece e ora por ele. Agora, quando a gente vê uma pessoa que serve a Deus, alguém que é do povo de Deus, ao ver a irmã Priscila sofrendo, e aparentemente, ainda que todos os sofrimentos humanos sejam fruto do pecado lá de Adão e Eva em Gênesis 3, não houve uma situação que ela fosse causadora voluntariamente. De fato, houve um erro na curva e o acidente acontece, mas a pergunta é por que o Senhor, de alguma forma, não livrou daquilo? Por que o Senhor não nos ouve para que Ele livre da condição que ela está passando hoje no hospital? O povo estava colocando diante de Deus suas perguntas através do profeta Abacuque. Abacuque estava rasgando seu coração. Ele estava derramando o coração. Ele estava se rasgando diante de Deus. Como diz um teólogo muito conhecido, o pastor Luiz Saião, ele não sabia que isso era pecado na igreja, então ele não era da nossa igreja, ele fazia, né? Abacuque está rasgando o seu coração. No caso de Barão de Aquino, há quanto tempo orando a Deus por um ministro, por um pastor titular? Glória a Deus pelo pastor Douglas como interino. Mas há quanto tempo clamando ao Senhor para alguém dar direcionamento bíblico para essa igreja? São perguntas que a gente não escolhe fazer. Mas temos mais para pensar sobre isso. Em segundo lugar, muitas vezes, e pode ser que agora o Senhor esteja fazendo isso com vocês, o Senhor permite que passemos por situações que a gente não escolheria passar, para que a gente possa levantar um clamor que a gente não levantaria. Um clamor que revela sede de justiça. Um dos grandes males do povo de Deus é se acostumar às realidades, ao próprio pecado.
A igreja, ela perde a sua efetividade, ela perde a sua função profética, no sentido bíblico dessa palavra, que é denunciar o pecado e anunciar o arrependimento mediante a obra de Deus, a graça de Deus. A igreja, então, ela perde esse chamado se ela primeiro não for purificada por dentro. E parece que o Senhor mexe com a gente com essas situações, porque Ele começa a tirar todo tipo de comodismo, todo tipo de sujeira escondida. A gente começa a se remexer. Sabe como é que é a faxina, irmãzinha de Jesus, hein? Sabe, irmão, quando você vai fazer aquela limpeza na sua casa com a sua mulher, ou as crianças são levadas a mudar os móveis de lugar para poder dar uma arrumação, uma pintura, dar uma melhorada na casa, e aquilo faz uma bagunça, aquilo mexe com o que estava certinho no lugar, aparentemente no momento inicial daquele agir, que é para limpar, que é para melhorar o ambiente, tudo só piora. E então a gente começa a fazer perguntas. Quando Deus faz isso em nossas vidas, quando Ele mexe com as circunstâncias, Ele faz com que as coisas se prolonguem um tempo, e Ele apresenta isso diante de nós, de maneira que a gente sente o problema, um clamor se revela. Ele começa a suscitar esse derramamento diante dele. As boas circunstâncias da vida, geralmente, nos levam muito mais a uma situação de comodismo, aquela adoração mais superficial e emocionalista, em que eu só choro e me alegro pelas coisas que me fazem ficar surpreso, perplexo com a obra de Deus. É necessário, é importante. Mas Salomão escreveu lá em Eclesiastes capítulo 4 que é melhor estar na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Porque na casa onde há luto a gente pensa na vida. A gente calcula, a gente aprende aquilo que Moisés pediu lá no Salmo 90, verso 12. Ensina-nos a contar nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ou seja, dá-nos medida de nossa nulidade, de nossa transitoriedade, essa condição em que a gente vem, aliás, e vai. A gente aparece e desaparece. A vida passa. E muitas vezes a gente se distrai com tanta coisa na vida que a gente não para dar valor a coisas que são essenciais, coisas que são diárias, tratamento dentro de casa, o carinho do marido com a esposa, o por favor para um filho, o cuidado e o carinho com o trato com os pais, não é? A singeleza e a gentileza no trato com as pessoas fora de casa, o desejo de buscar o Senhor em coisas pequenas como ouvir um pássaro cantar, ver uma flor bonita desabrochar, a gente poder fazer como Jesus ordenou, olhar para as aves do céu, para os lírios do campo. Quantas vezes nós não fazemos isso? Não é porque essas coisas não chamam a atenção, porque elas não são bonitas e porque Deus não mandou, mas simplesmente porque outras coisas que Deus nos deu estão nos distraindo o tempo todo. E Deus vem, conforme diz o Salmo 39, verso 11, e Ele tira de nós, Ele destrói como traça o que nós temos de precioso. Está lá. Há um clamor que se levanta, há uma santa indignação e dizer, Senhor, quando a gente pensa nos teus atos de amor, quando a gente pensa na tua obra de justiça, quando a gente pensa na graça do Senhor, o que está acontecendo não combina com o que o Senhor é. E isso, irmãos, é interessante que isso não bate de frente com a soberania de Deus que rege todas as coisas, até mesmo através do mal que acontece, daquilo que nós chamamos de mal, e que se a gente pudesse escolher, a gente não passaria. Não tem a ver com você começar a duvidar de que Deus esteja agindo. O ponto é que a ação de Deus, sim, é para nos levar a interceder, a orar, a abrir o coração, a ter experiências com Ele, de verdade sentir-se afligido pela vida, porque você e eu sabemos que nós somos muito tendentes a nos distrair com as questões boas que acontecem. E aí basta Deus tirar alguma coisa do lugar, a gente logo é despertado a buscar, a orar, a ler a palavra, a buscar a comunhão dos irmãos, a dar mais valor às bênçãos que já tínhamos, ou pedirmos com mais fervor aquelas que ainda precisamos
para ver a glória de Deus se revelar em nossas vidas. É o que Abacuque está fazendo. Quem diria, por exemplo, que a cruz seria uma coisa bonita? Pedro, quando ficou sabendo da crucificação de Jesus, ele entendeu um pouquinho o que significava Jesus ir para Jerusalém, logo ali em Mateus capítulo 16, quando ele faz aquela afirmação maravilhosa a respeito dele ser o Cristo, o Filho de Deus vivo, e Cristo elogia por falar pelo poder do Espírito, pela revelação do Pai que ele tinha recebido sobre isso. E aí Cristo começa a falar sobre o seu ministério de ir para Jerusalém e ser morto pelos discípulos, por nós, pela igreja. E ele seria morto pela instrumentalidade da maldade daqueles homens, dos judeus, dos fariseus, que lá em Atos capítulo 4 são descritos, né, como Herodes, Pilatos, judeus e gentios, que se insurgiram contra o ungido de Deus. Não fizeram mais do que a mão e o propósito de Deus predeterminaram que fizessem. Está lá no texto de Atos capítulo 4, versos 27 em diante, se não me falha a memória. No entanto, quando Pedro tem essa noção, por um momento ele para pensar e diz: Jesus, olha, se é assim, não vamos para lá não. Vamos lá para outro lugar, não vai para Jerusalém, vão te matar lá. Na cabeça de Pedro, o melhor era não passar pelo vale da sombra e da morte, do Salmo 23. A nossa escolha sempre é a mais fácil. Isso é natural a nós que não queremos e nem fomos criados para o sofrimento. No entanto, a condição de pecado em que nós vivemos nos faz experimentar muitos problemas. E não tem a ver apenas com um pecado específico que alguém cometeu, como foi o caso de Judá. Mas o estado mal da alma humana. Todo o sofrimento é, em última análise, oriundo do sofrimento, do pecado, da condição de maldição em que a humanidade vive. E quando a gente para de sentir o mal do mundo, de chorar, aquilo que Tiago escreveu no capítulo 4 sobre falha a memória, quando ele fala: afligi-vos, transformai sua alegria em tristeza, vosso sorriso em pranto. Ou seja, se humilhem diante do Senhor, se quebrantem. E aqui eu conclamo a Barão de Aquino e a Campinas. Eu tenho certeza que há irmãos de oração, eu tenho certeza que há pessoas que estão vivendo diante do Senhor assim quebrantadas, mas pode ser que como instituição, como igreja local, é a hora de dar as mãos para chorar junto. Ligar para o irmão e dizer: vamos chorar junto lá, a condição da Priscila, vamos orar pelo nosso pastor, viu, irmãos de Campinas. Ou os irmãos de Barão de Aquino, gente, olha só, vamos orar hoje, clamando ao Senhor para que Ele revele o nosso pastor, e vamos chorar um pouco juntos. Por que nós temos passado um tempo sem descobrir qual é a vontade de Deus para a gente? Por que isso se arrasta? Vamos clamar a Deus juntos, ao invés de a gente ficar especulando, ao invés de a gente ficar murmurando, ao invés de a gente começar a ficar lamuriando e falando da vida como se Deus não existisse. Vamos dirigir nosso pranto a Ele. É isso que Abacuque faz, meus irmãos. Ele coloca os seus gritos, ele coloca a sua dor, ele coloca a sua experiência diante do Senhor. Tudo que o Senhor lhe faz ver, comparado a quem Deus é, gera um clamor, um santo clamor do coração. E diferente de Pedro e de nós, que optamos pela opção mais fácil, lembremos, Jesus optou pela opção mais difícil. Ele quis se colocar como depositário, aquele que receberia sobre si o castigo que nos traz a paz. Ele aceitou a ira divina que cairia sobre nós, que fosse então desviada sobre ele. Isso faz o propiciador, aquele que cumpre, conforme o termo se refere no original, ao desvio da ira de Deus que cairia sobre nós, para cair sobre ele mesmo. Cristo não correu do Getsemane, ele correu para o Getsemane, abriu seu coração para o Senhor. Foi à cruz, e quando Pedro tentou mais uma vez livrá-lo da situação, cortando a orelha de Malco, conforme o Evangelho de João, Jesus fala: porventura eu não tomarei do cálice que o Pai me deu? Não, meus irmãos. É um tempo da gente abrir o coração e dar a Deus o nosso clamor também. E aqui eu chego à minha conclusão e algumas aplicações. Para concluir, eu quero dar para vocês algumas lições importantes. Primeiro, Deus também é revelado e glorificado na indignação dos seus filhos diante do mal. Deus também é revelado e ele também é glorificado na indignação dos seus filhos contra o mal.
É pecado você não contar com a soberania de Deus. Mas também é pecado você não rasgar seu coração diante dele, indignado, triste, machucado por causa do sofrimento, da dor que está passando. É uma ordem bíblica que você não deveria andar ansioso de coisa alguma, por coisa alguma, antes que se fizessem conhecidas diante de Deus as nossas dificuldades por meio da súplica, da oração e da intercessão. Lá em Filipenses 4, Paulo escreveu isso. Você pode e deve entregar seu coração ao Senhor. Se você tem dúvidas disso, dever de casa, leia o Salmo 44, Salmo 88, Salmo em que os autores se rasgam. O Salmo 73, o Salmo de Asaf, ele fala, olha, eu quase que falei bobagem, Senhor, porque eu estava aflito demais. Em segundo lugar, antes da gente desejar mudanças de realidades externas, de dificuldades externas, lembremos que o Senhor usa essas dificuldades para nos fazer nos mexer, como aquela faxina da casa, sabe? E aí a gente descobre coisa que não sabia que tinha no coração, dúvidas sobre o amor de Deus, dúvidas sobre a salvação. Será que esse negócio é verdade mesmo? E Deus começa a suscitar coisas que estavam lá dentro, que se não fossem trazidas, a gente estaria com câncer lá dentro de nossa alma, só se desenvolvendo e daqui a pouco ia matar a gente. Mas não, Ele está limpando a gente. Então antes de a gente querer que Deus mude a situação, lembremos que esse santo clamor que surge já é uma mudança do nosso coração. E finalmente, Abacuque nos ensina que crentes fiéis precisam também considerar olhar à volta e perceber que o mundo está mal, que há coisa difícil acontecendo. Há o pecado, há a apostasia da igreja, quanta gente fora do caminho do Senhor, nem aí para a vida com Deus, com saudade do culto, do prédio, da igreja reunida, mas sem ser um prédio para Deus morar, um prédio digno para Ele. Então a gente precisa lembrar que também faz parte da adoração a Deus a indignação contra o pecado. Faz parte da vida de um crente fiel, não só agradecer pelas bênçãos recebidas, mas chorar pelo pecado, pela dor do mundo. É chorar com os que choram, porque é daqui que vem a consolação. Para terminar, eu quero fazer algumas aplicações. Primeiro, avaliem vocês a própria vida de vocês em oração e percebam se há práticas de pecado com as quais vocês têm se habituado e clamem por perdão. Abacuque está mexido, ele quer transformação, ele quer mudança de realidade. A gente tem que querer isso também, a gente não pode se acomodar com a nossa vida. Quem sabe vocês em Barão de Aquino possa ter alguns dentre vocês que já estão tranquilos, acomodados com a situação de estarem apenas com o interino. É até bom esse negócio de não ter pastor titular. Fica enchendo a paciência da gente, chamando a atenção da gente, que a gente mude de vida, que a gente vá no culto, que a gente participe das coisas de Deus, em casa e fora de casa. E aí a gente não percebe o quanto que, na verdade, a palavra de Deus, Deus sabendo da necessidade que a gente tem de pastorado, Ele é quem disse que nos daria pastores. Ele é quem disse que Cristo deu dons aos homens, o que inclui pastores mestres, Efésios 4, versos 11 e 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, está lá escrito. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, Paulo vai dizer, versos 12 e 13, que a gente deveria ter em alta estima, em profunda consideração, os pastores que presidissem bem, aqueles que por causa do seu trabalho seriam dignos de uma consideração. E pode ser que eu esteja usando esse momento para sacudir a igreja e levar a igreja a perceber as suas necessidades. E a gente só percebe que está fazendo falta quando perde. Quem sabe é tempo da igreja de Campinas pensar um pouco no quanto o pastor Douglas tem sido instrumento do Senhor. E é tempo de aqueles que estão adormecidos, só vendo de camarote, vendo a banda passar, mas não se envolvem como poderiam, estão apenas observando, como se fossem analistas da igreja, mas não se envolvem. Quem sabe o Senhor está usando essa circunstância para sacudir, para despertar e fazer com que os irmãos percebam a necessidade e a beleza de um ministério sadio, tranquilo, na sua igreja local. Eu não sei se essas são as vontades do Senhor para vocês, mas eu acredito que nesse momento
elas devem ser consideradas, porque Abacuque, quando estava na situação que estava, ele considerou e ele clamou ao Senhor. Além disso, não é pecado se angustiar, não é pecado sentir dor, não é pecado rasgar as vestes, não é pecado raspar a cabeça. Quando Jó estava adorando a Deus, quando ele disse que o Senhor tomou para si aquilo que ele tinha dado, que ele veio nu e voltaria nu do ventre da sua mãe, então que fosse bendito o nome do Senhor, ele não faz isso soprando língua de sogra, estourando fogos, pá, pá, não. Ele está nas cinzas no chão, profundamente dolorido. Não é pecado se angustiar. Dúvidas e crises na alma são o terreno justamente fértil para a oração, para o desenvolvimento da relação com Deus. Então, Barão de Aquino, não tenha medo de se angustiar diante do Senhor e clamar a Ele, não só pela recuperação da Priscila, mas também por aquilo que aflige a alma de vocês e também pelo pastor segundo o coração de Deus para a vida de vocês. Vocês em Campinas, não tenham medo. Podem ficar tranquilos. O Senhor não vai ficar chateado, triste, aborrecido, porque vocês vão se rasgar diante dele. E olha, que isso tome conta das instituições que vocês são. Que não seja apenas alguma coisa de um foco de incêndio, mas que seja um grande avivamento na vida de toda a igreja, tanto de Barão de Aquino quanto de Campinas. Esse é o meu desejo. Acima de tudo, meu maior anseio é que tudo isso os aproxime mais da cruz de Cristo. É no grito da cruz, é na angústia do crucificado, é na dor daquele que disse para o Pai, por que me desamparaste? Que se revelava e era executada toda a obra da nossa salvação. E é por isso que a Bíblia fala que ele viu o fruto do seu penoso trabalho e ficou satisfeito. Meus amados, certamente o Senhor tem coisas boas para vocês por meio do que está acontecendo. E quando tudo isso passar, aqueles que não tiverem desperdiçado o que o Senhor está fazendo, sairão dessas situações muito mais próximos de Jesus. E por causa disso, muito mais próximos uns dos outros. E a glória do Senhor ficará mais nítida na vida de todos vocês. Em Barão de Aquino, em Campinas, na família de todos vocês e na família do pastor Douglas também. Esse é o meu desejo. Eu quero orar com vocês. Vamos falar com o Senhor? Pai, que o Senhor possa, nessa ocasião em que esses irmãos estão ouvindo esse sermão, entenderem, ó Deus, o propósito para o qual o Senhor tem lhes levado a chorar, a sentir dor, a ver o mal à sua volta, a sentir, ó Deus, empaticamente a dor do pastor Douglas. Que o próprio pastor Douglas e sua família, ó Deus, os pais da sua esposa, os demais parentes, amigos e irmãos em Cristo, que todos percebam que esse choro não é em vão, esse momento de apreensão não é em vão, o tempo que Barão de Aquino vive sem um pastor titular não é em vão, o tempo em que Campinas não pode ter seu pastor como tinha até há pouco, ó Deus, não é em vão. O Senhor está trabalhando o coração dessas igrejas, dessas famílias. O Senhor está trabalhando a minha vida como um amigo, como um servo dos servos, como um auxiliar do pastor Douglas nessas frentes de trabalho. Eu peço ao Senhor pela igreja de Barão de Aquino para que o Senhor lhes abençoe ricamente com um tempo de reflexão por essa faxina, por essa mexida profunda que o Senhor faz nessa igreja. Não é sem razão que o Senhor, ó Deus, não apenas lhes dá um tempo sem um pastor titular, mas até mesmo um interino tem que se afastar relativamente, parcialmente. Há um propósito bom no teu coração para aquela igreja. Que esses irmãos juntos descubram isso em contrição diante do Senhor, se rasgando diante de ti, como Abacuque estava fazendo na primeira parte da sua profecia, Pai. Que Campinas também possa, Senhor, sentir-se abraçado e cuidado pelo Senhor por meio dessa circunstância. E que no final o teu nome seja ricamente glorificado. E que muitos, vendo isso, venham temer e confiar em ti. Em nome de Cristo eu te oro. Amém. Amém. Deus abençoe. Fique em paz em nome de Jesus.